Qual a regra da competência territorial na Justiça do Trabalho? Antes de explicar sobre as regras da competência territorial estabelecidas no artigo 651 da CLT, sugiro que você, antes de distribuir uma reclamação trabalhista, verifique as súmulas do TRT da sua região para saber se não há uma regra especial ou diferenciada, como, por exemplo, no TRT da 18ª região. Lá foi ditada a súmula 42, que flexibiliza a regra da competência territorial e permite o ajuizamento da reclamação trabalhista no foro do domicílio do empregado, desde que não seja prejudicado o acesso do empregador a uma ordem jurídica justa e efetiva. Bom, caso na sua região não tenha súmula, a regra da competência será o local da prestação de serviço, independentemente do local da contratação. Se o empregado mora em São Paulo, foi contratado em Santa Catarina para prestar serviços em Fortaleza, a competência territorial para propor essa reclamação trabalhista será em Fortaleza. O parágrafo 1º do artigo 651 estabelece a regra para o reclamante que é agente ou viajante. Neste caso, a competência será a localidade da sede ou filial do empregador em que o empregado esteja subordinado. Agora, e na falta, desta sede em que ele está subordinado? Aí sim será a localidade em que o empregado tenha o domicílio. Mas atente-se, o agente ou viajante somente poderá distribuir uma reclamação trabalhista na localidade do seu domicílio se não houver uma sede ou uma filial do empregador a qual ele esteja subordinado. Nesse caso, não se trata de um foro optativo, onde o empregado poderá escolher onde distribuir a reclamação trabalhista. Já o parágrafo 3º estabelece que as varas do trabalho também serão competentes para julgar os serviços prestados no estrangeiro, desde que exista uma sede ou uma filial da empresa que ele prestou serviços fora do Brasil, aqui no Brasil, ok? E também este empregado precisa ser brasileiro. E por fim, não pode ter nenhuma cláusula, uma convenção internacional, um acordo que disponha o contrário, perfeito? Bom, então os empregados brasileiros que prestam serviços no estrangeiro podem ingressar com uma reclamação trabalhista aqui na Justiça do Trabalho. Mas nesse caso, qual seria a localidade competente? Pela corrente doutrinária majoritária, será a sede ou filial da empresa aqui no Brasil, que provavelmente foi o local onde ele foi contratado, ok? Agora, e quanto à regra do direito material a ser aplicada neste caso? Qual será? Ou seja, o empregado foi contratado no Brasil para prestar serviços no Canadá. Quais os direitos trabalhistas aplicados para este empregado? Quais? Bom, o TST cancelou a súmula 207, que estabelecia que seriam as regras do local da prestação de serviço. Neste caso, seria no Canadá. Mas, no entanto, com o cancelamento dessa súmula, a interpretação passou a ser de que as regras aplicadas serão da legislação brasileira, salvo disposição em contrário, no caso, se tiver estabelecido no contrato de trabalho, certo? Bom, por fim, o parágrafo 3º do artigo 651 estabelece aqui a regra do foro optativo, ou seja, neste caso, o empregado poderá optar por distribuir a reclamação trabalhista no local da prestação de serviço ou pelo local da contratação. Quando? Quando o empregador realizar atividades fora do local da contratação. Por exemplo, uma empresa de ônibus intermunicipal com sede em Guarulhos, que contrata um motorista em Guarulhos para fazer a linha de ônibus Guarulhos-São Paulo, São Paulo-Guarulhos. Nesse caso, o motorista poderá escolher, ou ele poderá entrar com uma reclamação trabalhista no local em que ele foi contratado, Guarulhos, ou pelo local da prestação de serviço, São Paulo. Essa e outras dúvidas são solucionadas todos os dias via WhatsApp no grupo VIP Consulte a Professora Lilian Babo.